Planejamos um passeio de moto de 1 ou 2 dias para fugir um pouco da rotina. Convidamos os amigos Silvio e Cláudia para descer a Estrada da Graciosa e comer um pareado em Morretes. Caso o tempo permita, iríamos procurar uma pousada em Antonina e voltar apenas no outro dia. Saímos de Jaraguá do Sul, sábado de manhã, entramos na BR-101 em Joinville e subimos a serra em direção a Curitiba. Dobramos para a BR-116 e pegamos a saída 59 para o Portal da Graciosa. O tempo até nesse momento era nublado, com umas pequenas aberturas de sol. No Portal da Graciosa, fizemos umas fotos obrigatórias, antes que entramos na Estrada da Graciosa. A Estrada da Graciosa, como é conhecida a rodovia PR-410, é uma antiga rota dos tropeiros que seguiam em direção ao litoral do estado e liga o município de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba, as cidades de Antonina e Morretes. A estrada tem 28,5 km e atravessa o trecho mais preservado de Mata Atlântica do Brasil, marcado pela floresta tropical e pelos belos riachos que nascem na Serra do Mar. Em 1993, parte do trecho da serra foi declarada pela Unesco como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Na região existem 2 importantes parques estaduais, o Parque Estadual da Graciosa e o Parque Estadual Roberto Ribas Lange. Datam do início do século XVIII as primeiras notícias sobre a pioneira trilha da Graciosa, que deu origem ao trajeto. Sua construção iniciou-se logo após a criação da província do Paraná, por ordem de seu primeiro presidente Zacarias de Góes Vasconcelos, e foi concluída em 1873. Infelizmente, a serração da Mata Atlântica transformou-se em chuva leve durante a descida. Dobramos a nossa atenção, pois os trechos de paralelepípedo são traiçoeiros com chuvisco, e umas obras na estrada espalhando lama também não ajudaram. Por isso, a descida era às vezes um pouco tensa. Mas a natureza ao redor ficou intensa nessas condições climáticas. Até a metade do século XX, permaneceu como única estrada pavimentada do estado de Paraná, sendo uma importante rota de escoamento da produção agrícola do Paraná, notadamente café, erva mate e madeira, ao porto de Paranaguá e ao porto de Antonina. Chegamos bem e sem incidentes em Morretes, cidade histórica e turística fundada pelos jesuítas em 1733. Morretes é uma charmosa cidade repleta de casarões preservados e restaurantes que servem o tradicional pareado, prato típico paranaense e a cachaça artesanal da região. O município é um forte destino do turismo gastronômico e ecológico, contando com muitos bosques, trilhas, cachoeiras, passeios de trem e várias opções de atividades na natureza da Mata Atlântica com a maior extensão preservada do país. O nosso destino era um restaurante para provar o prato tradicional da cidade, o pareado. Sua origem é açoriana, de um ritual de mais de 300 anos ainda seguido no preparo do prato. A origem é atribuída aos portugueses que vieram para o litoral do Paraná no século XVIII. A simplicidade na preparação do prato garantiu que a receita fosse mantida com os mesmos ingredientes características. Uma das suas características é que, mesmo requentado, mantém o seu sabor, uma vez que é feito dentro de uma panela de barro pesada, com tampa pesada do mesmo material.
que é levado ao fogo sempre para mantê-lo sempre super quente, perto de aproximadamente 100 graus Celsius. Durante os dias de festa, o prato era reaquecido a cada refeição. O prato consiste em um ou mais tipos de carne bovina de segunda e magra, como a paleta, a maminha e o patinho, temperados com cebola, alho, tocinho de porco, pimenta do reino, louro e cominho, e cozido até desmanchar. O preparo é misturada a farinha de mandioca e servida com arroz e banana da terra fatiada. O segredo na preparação é o tempo de cozimento na panela de barro, cerca de 20 horas, o suficiente para desfiar toda a carne e mantê-lo no fogo sempre. Para manter o sabor da carne é preciso vedar a panela com uma massa de farinha e água, para manter o vapor dentro da panela. Com a chegada na cidade, o tempo melhorou e decidimos ficar uma noite em Antonina, cidade vizinha de Morretes. Antonina é uma cidade histórica cujos primeiros vestígios da ocupação foram encontrados no Sambaquis. Posteriormente, índios carijós habitaram o local, sendo que os primeiros povoadores datam de 1648 a 1654. Antonina possui edifícios com características do período colonial, calçamento de pedras e ruínas históricas, as quais enriquecem o seu patrimônio. Antonina é uma das mais antigas povoações do Paraná. No início do século XX, Antonina tinha a sua era de ouro. O comércio de erva mate e café fez do porto de Antonina o quarto mais importante do Brasil, em relação ao volume fretado. A cidade cresceu rápido e recebeu prédios lindos. O declínio da produção de erva mate e a Segunda Guerra Mundial foram os motivos de usar cada vez mais o porto de Paranaguá. Antonina, que viveu do porto, começou a declinar vertiginosamente. Pernoitamos na pousada Laranjeiras, uma pousada como nunca havíamos visto antes. A pousada é lotada de santos, divindades, artigos, móveis, decorações, figuras, quadros, artesanatos, etc, etc. E como a dona nos explicou, tudo está à venda. Assim, a aparência da pousada sempre se renova. Então, antes de fazer um passeio pela cidade, exploramos essa casa extraordinária. O passeio pela cidade pode ser um pouco triste, pois em cada esquina é visível que a cidade era uma vez linda e cheia de vida. Hoje os prédios estão danificados, pichados, em ruínas ou sendo reconquistados lentamente pela natureza. Mas, com um pouco de fantasia e criatividade, ressurge durante a caminhada a história de um século passado.
Como Antonina mesmo nem tem opções de restaurantes, pegamos um táxi e fomos para o bairro Ponta da Pita, 5 km do centro histórico. Aqui tem, na beira da baía, várias opções para tomar uma cerveja e jantar. No outro dia, voltamos para casa, passando por Morretes e pegando o ferryboat entre Matinhos e Guaratuba. O contorno sul concluído, que evita a passagem pela cidade de Garuva, facilita e acelera a volta para casa. This whole town could be red by the end of the day. If you feel alright, we could throw it and drive. With the radio so loud they can hear us from now. Me and you, nothing to do. These days they come and go. Me and you, nothing to lose. I feel it in my soul. So let's let the good times roll. Down, we'll never come down. When the sun comes up, we'll be feeling how we do right now. My heart's on fire, coming down to the wire. While the world sleeps, we'll keep burning brighter and brighter. Me and you, nothing to do. These days they come and go. Me and you, nothing to lose. I feel it in my soul. So let's let the good times. Nothing to do. These days they come and go. Foi um passeio de um dia e meio para conhecer um pouco da história do sul do Brasil, que podemos recomendar. As paisagens, as antigas, nem sempre bem cuidadas cidades históricas e a culinária façam esquecer a rotina da semana.